uma parte também, lá em Santos, na minha cidade, porque eu sou de Santos, estou há 40 anos na Bahia, mas sou santista. O santista, por exemplo, vai uma pessoa, chega lá do Piauí, chega do Maranhão, chega do Ceará, tudo para o santista é baiano. Tudo para o santista é baiano. Mas eu quero fazer uma coisa, eu quero saber se a Bahia está representada aqui. Quantos baianos tem aqui? Baiano de origem mesmo. Baiano tem aqui, por favor, levanta a mão. Rapaz, é brincadeira. Lá na galeria, olha que maravilha, a Bahia está bem representada. Hã? Olha aí, ó, a Bahia aqui, ó. Oh, maravilha, Bahia representada em todo lugar. Mas, irmãos, eu sou muito grato a vocês, graças a Deus, nós ficamos ali 35 anos no ministério da primeira igreja e o estatuto, 70 anos o pastor jubila, mas não jubilei com 70, jubilei com 73, porque ainda a hora certa era aquela. Então, houve uma reforma do estatuto, agora é até 75. E eu com 73, então achei que era hora de parar, e graças a Deus não coloquei o pijama, não é? Pijama para dormir, estou fazendo o trabalho até quando o Senhor quiser. Certo? Estou muito contente de poder ainda estar fazendo o trabalho do Senhor. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, fiquem tranquilos que eu vou controlar a mensagem, viu? Uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte, irmãos, o Gerson Rocha foi embora. O Isaías Mota foi embora. Foram para a glória. O Pedro Pereira foi embora. E o pastor Josué Félix. É impossível chegar aqui, porque a última vez que eu estive aqui, ele estava aqui. Aquele dinamismo, aquele carinho, aquele carisma. Então é impossível a gente vir aqui e não ver em todos os cantos aqui, tudo alguma coisa lembra o pastor que partiu. E nós estamos agora nessa fase de mutação. Esses servos do Senhor estão indo embora, eu estou na lista também, porque passa dos 70 é lucro. E eu já estou entrando na casa do canseiro enfado. Então, fico muito feliz de ver o trabalho que foi feito aqui, o Ebenezer exercendo o ministério aqui hoje, que tem sido uma bênção. Tanto é que o pessoal lá na nossa igreja, quando tem um tempo um intervalo de um culto, vem assistir o culto da Cidade Ademar, lá na internet. E fico feliz por isso. Fico muito contente também de ver o pastor Vitor lá na Bahia, indo no mesmo caminho, preservando os valores que nos foram passados por nossos pais. É isso. Esse foi o conselho de Salomão, que nós respeitássemos e valorizássemos os preceitos que os nossos pais nos legaram. E esses homens deixaram um legado. Dou graças a Deus pela vida do Valfrido também, que está fazendo excelente trabalho lá. Enfim, como diz a Bíblia, uma geração vem, a outra vai. A nossa está indo. E graças a Deus pelos que estão vindo, para que segurem firme e preservem aquilo que precisa ser preservado e que outros deram a vida por isso. E nós vamos dar a nossa também, em favor da sã doutrina. Então, que Deus abençoe a igreja de Cidade Ademar, as demais igrejas, e que preservemos esses valores. Quero cumprimentar aqui o coral, a regência, uns coros lindos, lindíssimos, o conjunto que cantou, os hinos. Irmão, culto é isso, não é, pastor? A ordem do culto está na Bíblia, Efésios e Colossenses. Cânticos espirituais, hinos, oração e a palavra. É isso aí, a ordem de culto é isso. Foi o que o apóstolo Paulo deixou. Esse negócio de oba-oba não dá certo. O negócio é ficar ali à luz da verdade. Então, muito grato a Deus por estar aqui com os irmãos e orem pela nossa viagem amanhã. Que eu possa viajar, o pastor também vai viajar, vai para Butirama, né? E Butirama ou Butirama?
Buritirama, e que possamos viajar no colo de Jesus Cristo. Amém? No colo de Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Missões, né, pastora? Missões, vamos lá. Missões, Salmo 119, versículos 145 ao 149. Salmo 119, versículos 145 ao 149. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Avivamento e missões. Nós vamos falar sobre esse assunto. Salmo 119, os versos 145 ao 149. Os irmãos sabem muito bem que esse salmo é um hino de exaltação às Escrituras Sagradas. Me parece que são 4 versos apenas que não falam na Bíblia. Os demais, com as derivações, os sinônimos, todos os outros 172 versículos falam na Bíblia. Só da Bíblia. Preceitos, estatutos, palavra, e vai por aí afora. Mas é tudo dentro do sinônimo, um cântico de exaltação à Bíblia. E aqui eu vejo nesse trecho um cântico de exaltação ao avivamento que Deus nos dá, através da sua palavra e através da sua misericórdia. E aqui nós encontramos o seguinte, acompanhe 145. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos, guardarei a tua palavra. Bíblia, guardarei a Bíblia. Uma coisa que já se aprende aqui, oração chama avivamento. Avivamento é fruto de oração. A ti invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Guarde que de estatuto já passou para testemunhos, é a Bíblia. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade e vivifica-me. Quer dizer, torna-me a dar a vida. Anima o meu coração. Ó Senhor, segundo o teu juízo. A palavra novamente. Que Deus aplique a sua leitura aos nossos corações. Poder sentar, meus amados. Não é inegável que nós estamos vivendo dias de frieza, uma frieza global. Jesus vaticinou isso. Em Mateus 24:12, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quase, tem um quase aí. Quase todos esfriará. Em Lucas, capítulo 18, verso 8, ele diz, envoltando o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo isso, gente. Nós estamos vivendo isso. São poucas as igrejas que estão pagando o preço de preservarem a sã doutrina, de pregarem a palavra, de cantarem a música de Deus e de pregar a obra missionária. Porque avivamento e missões estão ligados. Há uma ligação entre eles. Avivamento é uma palavra, um verbete que é meio estigmatizado no nosso meio. Pouco se fala em avivamento, porque avivamento tem uma conotação de tanta coisa errada que já aconteceu. Quando se fala avivamento, se pensa em coisas estranhas, místicas, e é fato. Agora, o que é o avivamento para aqueles que amam a Jesus Cristo? O que é o avivamento à luz da Bíblia? Para saber o que é o avivamento à luz da Bíblia, é preciso dizer o que ele não é. Então, o que não é? Avivamento não é gritaria. Avivamento não é palavras ininteligíveis.
Avivamento não é emocionalismo, avivamento não é gritaria, avivamento não é música agitada, não, avivamento não é isso. Avivamento ficou claro na palavra. Um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. Acabou. Avivamento é isso, é coração quebrado, quebrantado diante de Deus. Avivamento é clamar, como diz o salmista aqui, clamei, clamei pela tua palavra, para que eu aprendesse a guardar os teus estatutos. Avivamento é isso. Avivamento é oração e Bíblia. Bíblia e oração não tem jeito. Não tem jeito. Imagine a nossa vida de oração encarada mesmo dentro de um espírito vivificado por Deus. Irmãos, como nós venceríamos tantas batalhas? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso. Nós estamos orando e estamos deixando de chorar pelos nossos pecados. E avivamento nos leva a chorar mais pelos nossos pecados. Não é subir o Gólgota lá com um tambor, não. Avivamento é subir o Gólgota de joelhos, carregando a cruz que nós temos que carregar. E não é de isopor. É uma cruz que machuca, fere. É uma cruz que nos mata. Bendita a morte. Porque se a semente que cai no chão ficar viva, o que vai acontecer? Se ela não morrer, não vai dar fruto. Mas se ela morrer, esse é o evangelho, esse é o avivamento do crente. Já estou morto com Cristo. Se morreste e ressuscitaste com Cristo, bem-aventurados sois. Então, o avivamento é isso, é morrer para o mundo. E é viver mais intensamente a nossa vida espiritual. Então, queridos, dentro desse assunto, eu gostaria de falar, então, o que é o avivamento. Primeiro, mediante o que fiz agora no Salmo 119, o verso 111. Salmo 119, verso 111, diz assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Irmãos, avivamento é um coração que goza a vida cristã. É um coração que tem gratidão pela vida cristã. Imagina, meus amados, às vezes eu paro para pensar e pergunto, sempre que eu estou pregando, eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas. Para pensar, hoje é domingo, você está aqui na igreja. Me diga uma coisa, onde você estaria hoje? Onde você estaria hoje se Jesus Cristo não tivesse entrado na tua vida? Onde? Só para pensar, onde você estaria? Avivamento é o gozo que nós temos na vida espiritual. Não é quão bom estarmos aqui? O salmista não fala isso? Ouvir isso aqui é um pedaço do céu, gente. É um pedacinho do céu isso aqui. Vê como é que está o mundo lá fora. Violência, matança, corrupção. O mundo lá fora está assim. E nós temos que fazer missões, mesmo com toda essa diversidade. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer missões porque recebemos a ordem de ir, até que Cristo venha, e nós temos que ir. Mas isso daí é um quadro que vai ficar cada vez pior, e não sou eu que falo, Paulo deixou isso claro, que o homem mau vai o quê? De mal a pior, enganando e sendo enganado. Está aí o mundo, estamos vendo o mundo do jeito que está. Então, queridos, é hora de falar em avivamento. Olha aqui, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Atrás não volto, não. Não é o corinho que nós cantamos? Atrás não volto. Jesus à frente e eu atrás não volto, não. Eu vou com ele. Então, queridos irmãos, avivamento é isso, é tornar vivo, é ter mais prazer pela vida cristã, é saborear a vida cristã, é orar mais. Não estou dizendo que é para se trancar num quarto e ficar, não é isso. Você tem que ter aquilo que Jesus falou, Mateus 6,6, Jesus falou, entra no teu quarto secreto, e ali fala com o teu pai, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Meus queridos, quarto secreto é um símbolo
Na minha casa, o meu quarto secreto é meu quintal. É ali que eu vou. De noite eu vou para lá e ali eu falo diante de Deus o que eu tenho que falar. Desabafo. Estou sentindo isso, pensei essa coisa horrível, tenho isso na minha cabeça, está me vindo isso. Ali eu abro o meu coração para o Pai que me ouve. E a Bíblia diz que em silêncio Ele me ouvirá. Então, avivamento é clamar, é falar para Jesus, mostrar para Deus quem você é, para que a gente saiba um pouquinho quem Ele é. Quanto mais eu me vejo, mais eu vejo a santidade de Deus, como Deus é santo, como Deus é puro, perfeito. E que vida tenho eu quando eu olho para dentro de mim e não gosto do que eu vejo. Eu não gosto do que eu vejo quando eu olho para dentro de mim, porque eu vejo um Adão caído aqui dentro. Eu tenho um Adão caído aqui dentro. Então, queridos, oração, um tempo de oração, o tempo está se abreviando, está chegando o final dos tempos, nós temos que continuar a obra, temos que trabalhar, não importa, não podemos parar. Os tessalonicenses queriam parar, não era isso? Paulo falou, se não trabalhar também, não coma. Mas nós temos que fazer a obra do Senhor, até que Ele volte. Então, avivamento é tornar vivo, é reanimar, é sair do marasmo. Avivamento é chorar mais pelos nossos pecados. Avivamento é fugir. Moço, está me ouvindo? Moças, jovens, adultos, também é fugir dos manjares do reino. Fugir dos manjares do reino. Há tanta coisa podre hoje exposta aí. O mundo nunca teve tão bom para pecar como agora. Nunca teve tão bom para pecar como agora, tão fácil. E o crente avivado é o crente valente. Ele não enfrenta isso, ele foge disso. Porque no dicionário divino, fugir é coragem. Coragem para fugir, como José fugiu da mulher de Potifar. E Paulo fala, fugir de toda a impureza, fugir da idolatria, fugir da avareza, fugir da aparência do mal. Para fugir tem que ser corajoso. Crente avivado é crente corajoso, que foge e que procura mais e mais clamar a Deus, porque a carne não faz nada não. A nossa força nada faz, não é assim o hino de Lutero? A nossa força nada faz, mas conosco Jesus está e dar-nos a seu reino. Então, queridos irmãos, avivamento é isso. Avivamento é dependência de Deus, total dependência. Mas, pastor, que dependência é essa? Me permita, eu não sei se eu já contei aqui, pastor, mas vale a pena contar de novo. Visto que foi uma situação difícil que eu passei, o que é depender de Deus? A turma, os mais velhos aqui, os cabelinhos brancos que eu estou vendo aqui, vocês se lembram, não lembram? Vocês se lembram que no nosso tempo de menino não usava calça comprida, não. Vocês lembram disso? Não usava, não. Calça de menino vinha no joelho. Era um cinto, quando dá o suspensório, como eu tinha bronca daquele suspensório, era suspensório e a calça vinha no joelho. E quando você completava 12 para 13 anos, que começaram a aparecer os pelos na perna, aí tu ganhava a primeira calça comprida. Papai, eu ganhei a minha. Inesquecível. Inesquecível. Quando eu coloquei aquela calça comprida, eu pensei que eu era gente. Virei gente. Desci do quarto andar onde eu morava e saí na rua, toda bestalhada, com a mão no bolso. A calça tinha um problema, o bolso era menor do que a minha mão. Então, para enfiar a mão no bolso, eu tinha que enfiar a mão no bolso. E muito bem, então com a minha primeira calça comprida, meu pai de manhã, durante o dia, meu pai trabalhava no Moinho Paulista, lá em Santos, e à noite ele vendia bala num cinema de bairro. Aí o cinema era perto da Vila Belmiro. Aí meu pai falou, olha, acender os refletores, o Santos vai jogar. Vamos lá? Eu falei, vamos. Fui com ele, fui com meu pai ver o Santos jogar. E então jogou, entramos, assistimos, terminou tudo, nós saímos. Sempre que o jogo acabava, vinha aquela multidão para pegar o bonde que ficavam vários bondes e ônibus especiais, esperando cada qual com o seu bairro, né? E eu então desci com meu pai, nós saímos na porta. Meu pai, sempre que acabava o jogo, porque em Santos, eu não sei se...
aqui também deve ter tido. O chão era paralelepípedos, aqueles paralelepípedos, e sempre tinha um paralelepípedo mais alto que o outro, não tinha? Tinha um mais alto que o outro. E meu pai tinha o costume de pegar a mão do menino, mas eu não era mais menino, agora eu tinha calça comprida, não era menino não. E ele ameaçou pegar, eu enfiei a mão no bolso. Meu pai não falou nada também. Ô paizão, não falou nada. Aí fomos atravessar. Onde eu tropecei? Tropecei no paralelepípedo que estava levantado. E fui cair de frente. O que eu fiz para me segurar? Procurei tirar a mão do bolso. Quando tirei a mão do bolso, nada, eu caí, mas patifei a cara. Pá! Bati com o rosto no chão. Literalmente quebrei a cara. Literalmente. Depois eu entendi o que meu pai me ensinou com a vida dele. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, veja, te tomo, não é te peço a mão direita, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Dependência de Deus. Dependência de Deus. O crente que é dependente de Deus é um crente livre. É um crente livre. Não é isso que Jesus falou? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, queridos, isso é dependência de Deus. Avivamento é depender dEle. Depender dEle. Viver por Ele e para a glória dEle. Isso é avivamento. Segundo lugar, o que faz o avivamento na vida do crente? Nós já vimos aqui pela denominando, dando um conceito de cada coisa aqui, que avivamento tem seu fruto. E que maravilhoso é o fruto quando se trata de crentes que amam a Jesus. Vamos lá para o Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25, diz assim, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Como eu amo esse verso. A minha alma está pegada ao pó. Eu me lembro de várias passagens da Bíblia que mostram o que é isso. Eu me lembro de várias delas. Me lembro da menina de Naamã. Me lembro do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Me lembro de Mefibosete. Mefibosete, segundo Samuel 9, ou 1 Samuel 9, verso 8. Mefibosete, quando Davi assume o reino e consegue unificar o reino, ele pergunta, ficou algum descendente de Saul, um filho de Jonatas? Ficou por acaso algum filho de Jonatas que eu possa ajudar? E aí falaram, olha, tem Mefibosete. E Mefibosete era aleijado dos pés e das mãos. E Davi mandou chamá-lo. E quando Mefibosete chegou diante de Davi, olha o que isso é uma coisa linda esse verso. Quando ele chegou diante de Davi, Davi disse, Mefibosete, filho de Jonatas, certamente falou a amizade que Davi teve com o pai dele e tal, e disse, Mefibosete, doravante, daqui para frente, você vai fazer as refeições aqui comigo, no meu palácio. Sabe o que Mefibosete falou? Eu, um cachorro morto, sentar à mesa do rei? É tu mesmo. Irmãos, para que serve um cachorro morto? No judaísmo, cachorro morto é o sinônimo de maior humilhação que tem. Você chuta o cachorro morto, não acontece nada. O cara está tão arrasado, tão acabado, que é uma expressão forte no judaísmo. Cachorro morto. Traga isso para a nossa vida. Crente do bom, para sentar na mesa do rei, tem que ser cachorro morto. Não se ira, não tem amargura, não guarda ressentimento, pede perdão, perdoa, tem o coração livre. Tem o coração livre. Avivamento faz isso. Avivamento faz isso. A cruz faz isso. Jesus,
quando veio e disse as últimas palavras na cruz, antes delas ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque o quê? Não sabem o que fazem. Mas pediu perdão para o Pai que o perdoasse aqueles homens que estavam fazendo aquilo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, quantas vezes a nossa vida é atrapalhada por pequenas coisas que estão lá dentro. Eu gosto da oração de Davi e faço ela todo dia. Faço ela todo dia. Sonda-me, ó Deus. Olha o meu coração. Vê se tem coisas erradas lá dentro e expurga tudo. Até os meus erros que me são ocultos. O que significa isso? Erros que me são ocultos? Erros que eu cometi, nem tenho mais lembrança. Mas eu peço a Deus, traz a minha lembrança para que eu confesse o meu pecado, abandone e alcance misericórdia. É isso. Avivamento é isso, é clamar. Vocês veem o Salmo 119? É clamando, é clamando, é clamando, é clamando. Clamei, clamei, clamei. Avivamento é clamar. Quanto tempo nós oramos? Como é que está a nossa vida de oração? Nós estamos num mundo tão corrido, que não se tem tempo para nada. Mas uma coisa a gente sabe, eu aprendi uma coisa: tudo que é prioridade, você acha tempo. Tudo que é prioridade para você, você acha um tempo. Então eu tenho que achar um tempo que é a prioridade maior da minha vida. Para que sirvo eu? Para que vivo eu? A não ser para levantar glória para Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Então, avivamento resulta, digamos assim, uma oliveira seca transformada numa oliveira verdejante. Avivamento é isso, é tornar a viver, é ter entusiasmo, é se alegrar com as coisas espirituais, é se alegrar com os seus momentos de oração, de palavra. É difícil? É, gente. Nós estamos num mundo difícil. O Natal foi um dia desse, mês que vem já é Natal. E começou o ano um dia desse, já estamos acabando o ano. Passa rápido. Jesus falou, se não fosse abreviado esses tempos, nenhuma carne se salvaria. Então o tempo está sendo abreviado e nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo e testemunhando isso. É mais uma realidade da Bíblia. Vai passar rápido e nós vamos voar. É o que está acontecendo. Então precisamos sim de um avivamento para melhor fazer a obra do Senhor. Precisamos chorar mais pelos nossos pecados. Precisamos ser mais atuantes na palavra. Então, queridos, o que faz o avivamento? O avivamento faz isso. Nos dá a visão do que é a graça de Deus. Avivamento nos dá a visão do que é a graça de Deus. Uma pergunta aqui sobre graça, para entender o que é graça. Eu amo essa palavra. Regente, tem maravilhosa graça aí no repertório? Será possível? No final do culto? Puxa vida, não se faz isso, viu? Eu estou pedindo até perdão antecipado. Mas tem? Será que pode? Bom, vai pensando aí, vai pensando. Se não puder... Mas, gente, esse hino, eu já falei lá na igreja, na primeira igreja, lá em Conquista. Eu falei, olha, quando eu morrer, na hora que for cobrir o caixão, canta uma maravilhosa graça. Porque eu sou fruto disso. Eu sou isso. E me toca muito. Eu acho que esse hino é um dos maiores hinos que se escreveu sobre graça. Graça com maravilhosa graça de Jesus. É maior que a minha vida inútil, maior que a minha vida inútil. Sem Jesus Cristo, o que serve, gente? Para que servimos? Maior que a minha vida inútil, maior do que o meu pecado, viu? Aí vem aquela maravilhosa, o nome de Jesus engrandecei e glória dai. É isso, graça, é a visão que nós temos da graça, essa visão maravilhosa, que nos quebra e vê o que nós somos. Como é que vocês poderiam entrar no céu, Como é que a gente entra no céu aí, se no céu não tem pecado, gente? Como é que nós vamos entrar no céu, se no céu não tem pecado? Isso é que é maravilhoso. Precisou Deus mandar o seu Filho. E eu gostava muito de uma ilustração que o pastor Gerson Rocha fazia. Ele dizia que quando Deus olhar para nós, para cada um de nós aqui, o que ele vai ver quando ele olhar para vocês aqui? O que ele vai ver?
pecado de Adão também. Mas só que agora tem uma coisa, tem a graça. E quando Deus olha para você, Ele põe Jesus na frente. Entenderam? Por Jesus, Ele vê você perfeito. Porque Jesus pagou a lei todinha. Foi o único a cumprir a lei. Então, quando Ele olha para você, Deus olha para mim, Ele põe Jesus Cristo. E eu fico segurando. Ele põe Jesus Cristo na minha frente. E aí eu sou visto como perfeito. Alguém que cumpriu a satisfação da justiça divina através de Cristo. E finalmente, irmãos, terminando, o avivamento opera milagres. O avivamento opera milagres. Qual milagre? Primeiro é a transformação da vida. E sabe qual é o outro milagre? Irmãos, a obra missionária. Nós falamos muito, nós precisamos amar os pecadores. Gente, vamos ser honestos. Vamos ser sinceros. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Um zombador da palavra de Deus. Como é que eu vou amar? Eu não conheço. Mas Jesus disse, aprendei de mim. Ele amou. E amou até o fim. Então, através de Jesus, eu aprendo a amar. É através dele. Porque eu vou lá fora, eu não conheço. Eu amo você. Não, quem ama é Jesus. Agora, ele me faz um instrumento de falar desse amor dele. Porque nós não sabemos amar, não. Nós não sabemos amar. Cantou aí aquele hino, né, de João 3,16. Maior amor. Nós não sabemos amar, não. Mas avivamento é esse fogo que o Espírito Santo, bendito fogo, não é esse fogo, esses fogareiros aí que andam acendendo um fogo que não dá em nada. Mas o fogo do Espírito aqui no nosso coração aquece o coração, e você então começa a ter compaixão daqueles que estão caminhando para o inferno. E aí a gente tem que fazer essa obra. E essa obra só é feita com oração, com a palavra, com clamor e com compaixão. Tem que ter compaixão. Mas, pastor, eu não sirvo para ir para... Meu filho, missão começa dentro de casa. Missões começam dentro de casa. Quem não é missionário em casa, quem não é crente em casa, não é crente em nenhum lugar nenhum. É em casa que começa. Os pais, os filhos. Onde começou? Quando inaugurou o culto doméstico? Quando começou o culto doméstico? Quando Deus disse para Moisés, fala ao povo, aos homens que se assentem ao redor das suas mesas e falem dos meus feitos para seus filhos, cercados durante as suas mesas. Então, queridos, avivamento é isso. Opera o milagre da compaixão, o milagre do amor que nós temos pelos outros e o milagre de fazer a obra missionária. É um milagre. Meus irmãos, quando eu vejo desafios, quando eu vejo missionário largando tudo para se meter no meio do mato, trabalhar com índio, trabalhar com outras etnias, com outros povos, costumes totalmente diferentes do nosso, eu pergunto, é obra humana? É obra humana? Não é, gente. Mas estão lá, levando a palavra. Estão lá saindo. O semeador saiu a semear. Não é isso? Semeia dentro de casa, fora de casa. Folheto no bolso. Tantos folhetos para o nosso pessoal aí, a gente não dá um folheto. Entrega um folheto. Ah, mas eu sou acanhado. Entregue. O máximo que a pessoa pode fazer é rejeitar. Mas você entregue, semeie. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais importante? Semeador, semente, sair. Não é assim que diz lá? O semeador saiu a semear? Qual é o mais importante disso tudo, dos três? Semeador saiu a semear. É sair, gente. Porque se tiver semeador, tiver semente e não sair, é que nem aquele rei em Juízes, Juízes 13, Eglon. Lembram de Eglon? A Bíblia diz, Eglon era gordo, era um homem muito gordo. Olha, acabou morrendo por causa da gordura dele. Gordura não é saúde.
Estou falando aqui à luz da Bíblia, viu, gente? Tem um peso aí, não tem nada, estou falando à luz da Bíblia. Então, a gordura, você ouve, engorda, engorda. É preciso sair. É preciso semear, não falam aí, vá caminhar, corra, faça isso. Então vamos semear. Fazer a ginástica espiritual. O semeador saiu a semear. São os milagres. Os milagres. Eu vou terminar contando aqui uma senhora que trabalhava comigo. Eu acho que eu contei para o pastor Josué essa experiência. Uma senhora, quando eu fui consagrado pastor em Santos, em 1978, por aí, essa senhora, ela ajudava a minha esposa. Meus meninos eram pequenos e ela ajudava a minha esposa em casa. E era uma crente muito fiel. E um dia ela me deu o testemunho dela. O testemunho dela. Ela disse, olha, pastor, vou lhe contar meu testemunho. Uma crente fiel, lá na primeira igreja batista de Santos, ela me viu lá no tempo que eu não era pastor e depois acompanhou a nossa vida e veio trabalhar conosco para ajudar a minha esposa. E ela disse que um dia ela estava no Rio de Janeiro, sentada num banco da praia, e ela estava pensando, como é que eu me mato? Abrindo a boca, engolindo a água do mar, afogada, ou me jogo embaixo de um caminhão, na avenida, ou compro alguma coisa para me matar. E ela estava pensando, e chorava. Duas adolescentes. É por isso que eu me lembro daquela menina do Naamã, aquela menina, adolescente, duas adolescentinhas, estavam distribuindo folheto. Se não me engano, foi aquela campanha que teve, primeira campanha de evangelização, acho que a maioria aqui não lembra daquilo. Cristo a única esperança, quantos lembram disso? Ainda bem que eu não estou sozinho. Cristo a única esperança. Aí as meninas estavam lá, e a dona Ercília sentada ali, como é que eu vou me matar? Eu não quero mais viver, não quero mais ver. As meninas viram ela chorando e falaram, olha, vamos entregar o folheto para ela. Cristo, a única esperança, era o nome do folheto. Para quem estava em verdadeira desesperança, caiu, foi a sopa no mel, orientada por Deus. Elas chegaram lá, nem falaram com a Ercília, só disseram, senhora, lê isso aqui, ó. A mulher chorando, elas ficaram, que vai fazer o quê? Não sabiam o que fazer. Entregaram o folheto e caíram fora. Pois é, a dona Ercília leu aquele folheto, estava o endereço da igreja atrás, era um domingo, de tarde, essas meninas saíram a semear. A dona Ercília foi um testemunho maravilhoso na minha vida e na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Ficou com a gente, trabalhou, até que eu fui para a Bahia, e aí a dona Ercília teve, já está na glória, mas duas adolescentes, meninas, um folheto, gente, um hino, a vida. O crente tem que ter uma vida diferenciada. Quando olharam para Estevão, está lá em Atos 6,15, quando olharam para Estevão, aquele pessoal lá do Sinédrio, quando olhou para Estevão, viram que o rosto de Estevão era diferente. E vocês vão ver o texto lá, diz assim, olharam para Estevão e viram o rosto de um anjo. Eu pergunto, vocês já viram um anjo? Eu nunca vi. Que rosto é esse? Gente, é um rosto diferenciado, é um rosto que é um referencial, é um rosto de quem realmente tinha mensagem para ser pregada. E o resultado, vocês sabem, um homem cheio do Espírito Santo, martirizado. Mas quantos ele levou para Cristo? Querem saber de uma coisa? A Bíblia não é clara nisso, mas eu tenho impressão, no meu coração, que Paulo foi muito tocado com a morte de Estevão. Tanto é que ele segurava a capa de Estevão. Gente, é esse o trabalho. É esse, avivamento é isso. Avivamento, repito, não é palavras ininteligíveis,
não é gritaria, não é passar por baixo dos bancos da igreja, como já aconteceu. Ficar gritando com a parede. Xambalá, 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 não sai do xambalá para cá, xambalá para lá. Não é isso. Avivamento é, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Termino citando Pedro, Lucas, se não me engano, capítulo 3, de 5 a 8. A pesca maravilhosa. Jesus fez um discurso e disse para Pedro, vamos para o meio do mar. Aí, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, se o Senhor quer, vamos para o meio do mar, pega o barco e vamos lá para o meio do mar. E foram. Aí, chegando lá, Jesus diz, jogou a tarrafa ou a rede. Peixe adoidado. Tanto peixe, tanto peixe. E ali tem uma coisa que me marca, irmãos. Vocês já imaginaram a alegria tão extravagante dos discípulos, que não tinham pegado nada, mas agora, olha, quanta coisa, quanto peixe, 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 peixe. E você pode ver lá no texto, que Pedro tem uma hora que ele para. Ele para com os peixes e levanta os olhos para Jesus. E Jesus está olhando para ele. Aí ele teve uma visão de quem ele era e quem Jesus é. E ele disse, Senhor, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Avivamento é isso. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Avivamento é isso, meus irmãos. Clamemos por avivamento. Continuemos a levar semente. Tomara todas as igrejas pudessem estar passando esses vídeos aí, dando relatório missionário. Nós vivemos para isso. E como dizia o pastor Rocha, missões é o assunto de Deus. Se a igreja está no assunto de Deus, Deus estará no assunto da igreja. Amém? Deus estará no assunto da igreja. Portanto, continue, meus irmãos. Vale a pena. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.